para que nós possamos entregar essa live ao Senhor Jesus, ao nosso amado Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu peço, Pai, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, me guardando, Pai, neste momento. Sim, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, que eu possa falar, Pai, ao coração dos meus irmãos, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amado Espírito Santo, eu te entrego o controle da minha mente, do meu intelecto, das minhas emoções, do meu racionalismo. Não me deixe te atrapalhar, amado Espírito Santo. Faça a sua obra, fala comigo, fala por mim, fala através de mim. Que esta palavra possa ser uma semente em nossos corações e virar uma árvore frondosa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que esta palavra possa alcançar o coração dos meus irmãos e que ela possa gerar frutos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Boa tarde, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, é um privilégio poder contar com vocês. Já compartilhe essa live, já me sigam no Instagram. E hoje a palavra que eu quero trazer para vocês, continuando sobre o Sermão do Monte, hoje eu quero falar a respeito do divórcio. Que o Senhor Jesus ali ele veio trazendo vários ensinamentos ao povo judeu, né? Só que esses ensinamentos até hoje eles são muito atuais. Eles servem para a nossa sociedade, serve para o mundo em geral, né? Então, que nós possamos pegar essa palavra, trazer para a nossa realidade, né? E possamos, como cristãos que nós somos, fazer com que essa palavra alcance o coração daqueles que estão à nossa volta, em nome de Jesus. Shalom, shalom, irmão Guilherme, bem-vindo. Como é bom poder contar com a presença de vocês, sentinelas aqui comigo. Boa noite, Leandro. Bem-vindo, Getúlio, José, Lucineide. A palavra de Deus vai nos dizer em Mateus 5, no versículo 31, dando continuidade ao ensinamento de Jesus ali sobre o Sermão do Monte. Ensino sobre o divórcio, que é o subtítulo deste texto. É um texto curtinho, é uma palavra abençoada de Deus, né? Voltamos aqui. E ontem eu li sobre adultério e hoje eu estarei trazendo a live sobre o divórcio. E os mesmos versículos que cabem na live sobre adultério, eles também são os mesmos versículos sobre o divórcio, porque um está intrinsecamente ligado ao outro, né? Porque na maioria das vezes o que causa o divórcio é o adultério, é a traição, é a quebra da aliança que foi feita ali no casamento, né? E o Senhor Jesus ele vem trazendo uma sequência, né, de ensinamentos para que aquele povo despertasse daquele sono espiritual, né? E são ensinamentos preciosos que ainda hoje, se nós colocarmos eles em prática, fará com que nós possamos salvar a nossa família, fará com que nós tenhamos um casamento abençoado diante da presença de Deus. E aqui vem nos dizer o seguinte, em Mateus 5:31, 5:27. Não, 5:31, me perdoem. Também foi dito, quem se divorciar da sua esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada, também comete adultério. Então, o ensinamento de Moisés, ele trazia que o homem que se separasse da mulher, ele deveria dar a ela
uma carta de divórcio, uma carta de desquite, né? Mas isso foi feito para que não houvesse abandono das mulheres conforme a vontade ali dos homens, porque a sociedade era uma sociedade patriarcal, ela era gerida pelos homens. Isso foi feito para que as mulheres não fossem abandonadas. Boa noite, Andressa, bem-vinda, a paz do Senhor. Boa noite, Cícera, bem-vinda. Só que no versículo 19, o Senhor Jesus ele vem nos trazendo ali algumas coisas. Então, ali no capítulo 19 de Mateus, o Senhor Jesus, quando ele foi ali a Galileia, os fariseus queriam pegar ele. Bem-vinda, minha irmã Luz Mair, bem-vinda, Luz Figueiredo. Boa tarde a todos, bem-vindos, boa noite, né? Aqui na minha cidade é um finalzinho de tarde, início de noite, então por isso eu estou meio confusa. Mas é um privilégio poder contar com a presença de todos vocês. Shalom, shalom. Então, eles queriam, por toda a lei, pegar o Senhor Jesus numa armadilha, para que ele contradissesse aquilo que ele já tinha dito uma vez. E no capítulo 19 de Mateus, alguns fariseus, no versículo 3, a palavra vem nos dizer assim: alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando: deve-se permitir que um homem se divorcie da sua mulher por qualquer motivo? Então, eles queriam que o Senhor Jesus entrasse em contradição, para que eles apanhassem numa armadilha e tivessem motivo para acusá-lo. Aí o Senhor Jesus responde: vocês não leram as Escrituras? Oi, tia Nina, bem-vinda. Privilégio contar com a senhora. Amém. Deus abençoe a senhora também. Glória a Deus. Aí o Senhor Jesus responde: vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus: elas registram que desde o princípio o Criador fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Aí os fariseus perguntam: então por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar o certificado de divórcio à sua esposa e mandá-la embora? E o Senhor Jesus logo rebate: Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza dos vossos corações, porque o coração de vocês é duro, mas o propósito original do Pai Celestial sempre foi que não houvesse o divórcio. A palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 23, vem nos dizer o seguinte: finalmente exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Então, quando Deus fez a mulher de uma costela do Adão, foi para que eles fossem indivisíveis, foi para que o casamento ele fosse para sempre, porque o casamento é uma instituição divina, foi criada por Deus para que o homem não vivesse só, para que o homem e mulher tivessem um ao outro ali para amparar um ao outro. Boa noite, Eduarda. Que bom tê-la aqui conosco. Bem-vinda, minha sobrinha. Então, o intuito de Deus sempre foi que o homem e a mulher fossem uma só carne. Deus não criou o homem e a mulher para que houvesse separação. Da mesma forma que ele preservou, que ele criou os animais aos pares, ele criou o ser humano também com a sua companheira para que fossem um só. E no versículo 24 vem nos dizer: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne.
Então, o intuito de Deus jamais foi que houvesse o divórcio, mas ele só permitiu que houvesse o divórcio devido à dureza do coração do ser humano. E o Senhor Jesus, ele fala isso para preservar a mulher. Atualmente, o casamento, a maioria das pessoas dizem que o casamento é uma instituição falida. Por quê? Porque ninguém mais quer preservar o casamento. Atualmente, qualquer discordância de opinião é motivo para separação. As pessoas não querem mais gastar energia, não querem mais gastar tempo preservando aquilo que Deus uniu. O egoísmo impera, e se não for da forma que eu quero, não serve para mim. Se você não corresponder às expectativas que eu tive ao seu respeito, você não serve para mim. O relacionamento, ele se tornou descartável. A verdade é essa. O casamento se tornou descartável. Não há o zelo pelo outro, não há o cuidado com as emoções do outro. Então, o Senhor Jesus vem nos dar um alerta aqui. O divórcio só foi permitido mediante a dureza do coração de vocês, porque este não é o objetivo do Pai. Só existem dois motivos na Bíblia que é permitido o divórcio, que é devido ao adultério, à imoralidade sexual e à violência física e a violência que um dos cônjuges possa estar sofrendo. São as únicas formas em que a palavra de Deus consente o divórcio. E a palavra de Deus vem nos dizer aqui em Malaquias, no capítulo 2, igual eu li Malaquias ontem também, e como eu falei no início, os mesmos livros da Bíblia e os mesmos versículos servem tanto para o adultério quanto para o divórcio. Em Malaquias 16, o Senhor Deus vem nos dizer o seguinte: pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade. Algumas versões da Bíblia diz de violência. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Vinícius. Então, assim, nós devemos guardar o nosso coração, nós não devemos ser infiéis com aquela mulher que você escolheu na sua juventude, aquela mulher que você casou com ela no tempo em que vocês dois estavam ali na mocidade, batalharam juntos, trabalharam juntos. Então, o divórcio, ele causa um sofrimento emocional. Muitas vezes, o sofrimento emocional é tão grande que ele externa para o corpo físico. De tão grande que pode ser o sofrimento do divórcio. Não sofre só o casal. Se há filhos no relacionamento, sofrem os filhos, sofre a família em geral, tanto a família da mulher quanto a família do homem. Porque quando ninguém se casa pensando que possa acontecer o divórcio, porque o casamento é uma instituição que foi feita para durar inclusive a vida toda, segundo a palavra de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele vem declarar aqui que o casamento, ele tem que ser respeitado. Ele tem que ser respeitado. E aquele que se casa com a mulher divorciada, que se divorcia por qualquer coisa, também comete adultério com ela. Então, o Senhor Jesus, ele vem confrontar a prática do divórcio ali por qualquer motivo, porque as pessoas se divorciavam, repudiavam a esposa e ela ficava, a mulher repudiada era muito mal vista, ninguém mais queria se casar com ela e por isso foi instituído o divórcio.
Mas o divórcio nunca foi o objetivo de Deus, nunca foi. A palavra de Deus nos diz em Efésios 5, 31, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Então, a ênfase é muito grande no amor do casal, que o casal ele tem que aprender a ter comunicação, para que o relacionamento não se desgaste, para que o relacionamento não se acabe com pequenas brigas. A comunicação, o diálogo, ele é fundamental. E que o casal jamais venha dormir após uma discussão. Procure conversar, procure resolver as diferenças para que o amor de Cristo esteja ali naquela união. A palavra de Deus nos diz, irei, mas não pequei, e jamais se ponha o sol sobre a sua ira. E quanto mais você se irar com a sua esposa, você se irar com o seu esposo e dormir cada um para o seu lado, virado na cama, emburrado. Muitas vezes o casal passa 3, 4 dias sem conversar, às vezes por motivo bobo, às vezes uma toalha molhada que você aguenta um dia. Se você fica chateada, fala naquele dia. Aí você vai deixando. Chega um momento que você vai se chateando com pequenas coisas e quando você vê, o copo já encheu e apenas uma gota traz uma grande discussão, traz uma ira que acaba às vezes culminando em violência verbal, violência psicológica, violência física. E a palavra de Deus vem nos dizer em 1 Coríntios, no versículo 7, no capítulo 7, no versículo 10, Paulo aqui vem falar à igreja de Coríntios, mas essas palavras servem a Bíblia ela é muito atual. Em qualquer sociedade que você vá, a Bíblia serve para nos direcionar. Se nós seguirmos só os exemplos que a Bíblia dá, nós teremos uma família abençoada, um lar abençoado, um casamento abençoado, seremos próprios, o nosso trabalho será abençoado, se nós apenas seguirmos o que a Bíblia fala, o que Deus traz para nós. Então, em 1 Coríntios 7, no capítulo 10, Paulo vem dizer o seguinte, para os casados, porém, tem uma ordem, que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do seu marido, mas, se o fizer, que permaneça solteira, ou se reconcilie com ele, e o marido não deve se separar da sua esposa. Aí no versículo 14, a palavra de Deus vem nos dizer o seguinte, pois o marido... Agora me dirijo, vou continuar. Agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito. Se o irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele. Pois o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Então, tudo que Deus quer de nós é que nós possamos viver em paz. Muitas vezes, o casal se casa e não são cristãos, e um dos dois se converte primeiro, um dos dois aceita o Senhor Jesus primeiro que o outro. E se há concordância em que ambos vivam daquela forma, que permaneçam casados. Mas se há concordância que não tem como viver daquela forma, que haja a separação. Nesse caso, é
permitido o divórcio, mas para que haja paz no lar, para que não haja contenda, porque o julgo desigual, quando um dos casais é cristão e o outro não, se chama julgo desigual, traz contenda no lar, traz confusão, a não ser que este casal, eles tenham filhos, e é preciso preservar essas crianças de qualquer forma, de qualquer coisa, porque hoje em dia está muito complicado, está muito difícil. Às vezes nos separamos com filhos de outro relacionamento e a maioria dos casos que acontece de abuso infantil é quando há um relacionamento, há filhos de um outro relacionamento e o companheiro ou a companheira se envolve com outra pessoa. Você, esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que a sua esposa poderia ser salvo por sua casa? Cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou, e cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Então, nós não somos a garantia que o nosso esposo descrente será salvo através das nossas orações. E da mesma forma, o esposo cristão, ele não tem garantia que as suas orações fará com que a sua esposa descrente aceite o Senhor Jesus como Salvador, porque Deus, o Senhor Jesus, ele é um gentleman, ele bate a porta, ele não é igual a Satanás que chega arrombando a porta, metendo o pé. Não, Deus deu o livre-arbítrio, senão, se fosse de outra forma, nós adoraríamos a Deus obrigatoriamente, e Deus não pede nada de forma obrigada, assim como ele não quer que os seus filhos vão para ele de forma obrigada, ele também libera a esposa ou o esposo que não se sente bem convivendo no jugo desigual. Tanto faz do lado do cristão como do lado do gentil. Mas o principal é a preservação do casamento, porque o Senhor Jesus, ele nos chamou, e Deus também nos chamou para que haja a preservação do casamento. Deus não criou a instituição do casamento para que houvesse a separação ao bel prazer, à vontade, a simples, você me olhou feio, eu não quero mais viver com você. Eu não quero mais viver com você. A pessoa te fala de uma forma que você acha ruim, você já sai de casa batendo o pé. Não. O casamento é uma construção diária. O casamento, ele é uma decisão. Porque a paixão, há um estudo que diz que a paixão, ela dura no máximo 36 meses. Depois disso, ela diminui e o que resta é o amor, é o conhecimento, é o companheirismo. E é isso que tem que levar o casamento adiante. É muito difícil atualmente nós vermos casais igual antigamente, com 50 anos de casado, 30 anos de casado, 20 anos de casado. As pessoas se separam com a mesma rapidez com que elas se casam, elas se separam. O casamento virou descartável. As pessoas viraram descartáveis. Os relacionamentos são descartáveis, são fugazes. Na maioria das vezes são feitos para durar pouco. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para que nós possamos ser a imagem e semelhança do Senhor Jesus e viver neste mundo com um só companheiro. Eu estou falando isso, mas assim, eu já fui casada 3 vezes, mas eu sou cristã há pouco menos de 5 anos. Então eu não conhecia a palavra de Deus. Eu vivia no mundo, eu fazia tudo aquilo que Satanás gosta, e Satanás, ele adora colocar pratos à nossa volta. Então, assim, o casal pode se separar só no julgo desigual, quando acontece a imoralidade, quando acontece a fornicação. O que é imoralidade? A imoralidade é aquilo que contraria os valores morais de uma sociedade, de uma época, de um povo e de uma família. Aquilo que é considerado inadequado, indecente ou ofensivo à sociedade em geral. Nem tudo que é imoral é ilegal,
mas tudo que é ilegal é imoral. Mas tanto um quanto o outro pode causar danos. Por exemplo, mentir, trair alguém é imoral, não é ilegal, mas não configura crime, mas é imoral, mas machuca. A traição, geralmente o divórcio é por causa de uma traição, por causa de um adultério. Então, assim, nós temos que buscar, mediante a palavra de Deus, a preservação da família, a preservação dos nossos filhos, a preservação do lar cristão. E o Senhor Jesus, ele é veemente em dizer aqui que ele é contra o divórcio, mesmo que na lei mosaica, mesmo que na Torá, declare que o homem é permitido dar a carta de desquite à mulher. Mas o Senhor Jesus vem falar que isso foi concedido mediante o coração duro, a dureza do coração do ser humano, a obstinação do coração do ser humano. Mas, se nós quisermos ser a imagem e semelhança do Senhor Jesus, nós devemos procurar conviver em união, em harmonia, tanto a esposa sendo submissa ao esposo e o esposo amando a esposa da mesma forma que o Senhor Jesus amou a igreja, porque o casamento é comparado ao Senhor Jesus e à igreja de Cristo. Mas a submissão não é o homem querer colocar a mulher debaixo dos seus pés e humilhá-la, não. Submissão é quando a mulher e ambos concordam nas mesmas coisas. Um não quer passar por cima do outro. Concordam, conversam na educação dos filhos, conversam ali sobre a casa. Há um consenso, há um companheirismo entre os dois. Submissão não é humilhação, não é a mulher ser execrada, não é a mulher ser agredida fisicamente, psicologicamente. Então, meus irmãos, a palavra de Deus vem nos dizer isso. O Senhor Jesus declara que veementemente quem se divorciar da sua esposa deverá. Também foi dito que quem divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorciar da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Então, o lar cristão, nós que temos a nossa fé alicerçada no Senhor Jesus, alicerçada no Deus Todo-Poderoso, que nos ensina o amor ao próximo, que nos ensina sobre a comunhão da igreja, que nos ensina sobre a doação, sobre a caridade, sobre proteger os órfãos, sobre proteger as viúvas, os estrangeiros. Esse é o Deus que cuida de todos e dessa forma Deus quer preservar a família, porque a família é uma instituição divina. E essa é a palavra que hoje eu trouxe para vocês e que essa palavra possa trazer luz aos corações. Boa noite, Maria, bem-vinda. Que essa palavra possa ser uma sementinha no seu coração. Se você tinha a intenção de se divorciar, pense um pouco mais. Vale a pena você preservar um casamento, principalmente quando tem crianças envolvidas, quando tem filhos envolvidos, que dependem ali do casal. Preserve essa união. Busquem um objetivo em comum, procurem conversar, cedam, não procurem ter razão, procurem ter paz no lar de vocês, porque aquele que quer sempre ter razão gera contenda, gera discórdia, gera facção, gera divisão. A Bíblia, ela permite o casamento, Maria, mediante 3 situações. Mas o que Deus quer? Deus quer que nós vivamos em paz. É quando a mulher sofre violência física, quando ela
ela sofre violência verbal, né? Quando há um julgo desigual, em caso de traição, de adultério, é permitido também que a mulher e o homem se casem novamente, quando houve a imoralidade, quando houve a fornicação. Esses são o que a palavra de Deus nos diz, que é permitido a mulher se casar novamente, o homem se casar novamente, quando há imoralidade sexual. E Paulo nos declara ali na carta aos Coríntios, no capítulo 7, que quando ambos não eram cristãos e um dos dois se converte e de comum acordo decidem se divorciar, que assim seja. Que se eles decidem viver juntos, que assim seja. O importante é ter paz. Muitas vezes, algumas igrejas pregam que o casamento é indissolúvel e às vezes coloca a mulher debaixo de um casamento de violência, onde a mulher é agredida fisicamente, é agredida psicologicamente, é agredida nas suas finanças, os filhos sofrem violência. Deus não nos criou para viver desse jeito. Tanto é que Deus protege os órfãos, as viúvas, e Deus permitiu que fosse dada a carta de divórcio à mulher para que ela também não sofresse a violência do abandono pelo homem que simplesmente não gostasse da mulher ali e desse para ela, abandonasse ela, repudiasse ela. Então, a carta de divórcio foi para que a mulher ela fosse amparada por uma outra pessoa. E a palavra de Deus, ela nos diz isso. E tem muitas igrejas que querem que a mulher permaneça debaixo deste jugo de violência, de agressão física, verbal, violência, e não permite que a mulher se divorcie. A palavra de Deus é amor, o Senhor Jesus é amor. E Ele quer que nós vivamos em paz, seja da forma que nós escolhamos viver. Esta é a palavra que eu tinha para vocês. Vamos orar para encerrar essa live. Foi um privilégio tremendo poder contar com a presença de vocês e que eu espero que esta palavra possa ter trazido luz ao seu coração, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu te entrego esta live, Pai. Amado Espírito Santo de Deus, obrigada por me conduzir. Toca no coração dos meus irmãos, toca agora para que eles possam, Pai, abrir mão, Senhor, do egoísmo, abrir mão, Senhor, daquilo que só beneficia Pai, e que o relacionamento, o casamento, Senhor, que é um projeto divino que foi gerado no seu coração, travou a live. Rosária, vocês ouviram a oração? Travou aqui, a tela fechou. Muito obrigada a todos. Deus abençoe a todos vocês. Que essa palavra possa ter trazido um pouco de luz ao coração de cada um. Fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus.